Bem-vindo de volta ao resumão dos filmes. Hoje vocês verão um filme de drama, mistério e suspense chamado de Buscando. Aviso de spoilers à frente. David Kim cria uma nova conta de usuário para sua filha Margot e tira uma foto com ela e com sua esposa Pam. Como Margot está crescendo, ele salva fotos e vídeos de memórias felizes tanto no YouTube como em arquivos diferentes. Margot começa tendo aulas de piano, então seu pai decide comprar para ela um piano para que sua mãe possa ensiná-la todos os dias. Um dia Pam descobre que tem linfoma e a família faz o possível para lutar contra isso, mas não dá certo e ela acaba no hospital. Margot cria um evento em sua agenda e chama de o dia que mamãe voltará para casa. No hospital, Margot está tocando uma melodia triste em um piano de brinquedo, enquanto sua mãe está pálida e passando mal, mas ela consegue dar um sorriso meio fraco. Algum tempo depois, Pam acaba falecendo e chega o primeiro dia de aula na nova escola de Margot e eles tiram fotos sozinhos. No caso, o Windows XP é atualizado para Mac OS e David está enviando uma mensagem para sua filha. Não muito contente, ele faz uma FaceTime com ele e a repreende por ter esquecido o lixo. Ele também pergunta como estão os seus planos e o que ela está fazendo. Ela diz que vai se atrasar para um grupo de estudos de biologia e desliga antes de David perguntar como foi o teste final. Eles continuam conversando por mensagem e ela admite que não fez muito bem o teste, mas que ainda assim passaria. David acaba escrevendo que sua mãe ficaria orgulhosa dela, mas ele acaba excluindo a última parte. David está navegando em um site de notícias enquanto ouve uma música relaxante, quando recebe uma ligação de vídeo do seu irmão Peter. O vídeo abre com uma panela de comida. Seu irmão está tentando fazer uma receita que era especialidade de Pam, chamado chimichurri. David diz que vai procurar a receita, mas tinha certeza de que não havia maconha nele, referindo-se ao seu estoque que ele deixou no balcão perto dos outros ingredientes. Peter logo em seguida guarda o pote de orégano enquanto David pergunta sobre o seu uso. Ele muda rapidamente de assunto, enquanto isso David está navegando nos arquivos à procura da receita de Pam. Peter então pergunta a ele sobre Margot e como está a relação de pai e filha. Antes de começarem a conversar, a campainha de Peter acaba tocando e ele pede para que seu irmão envie a receita o mais rápido possível. David acaba se deparando com um vídeo de Pam fazendo chimichurri com Margot. Ele acaba ficando triste e acaba ocultando o vídeo de seus resultados de pesquisa. Enquanto dorme, David acaba perdendo 3 ligações de Margot e no dia seguinte ele vê que sua filha deixou telefonemas e mensagens de textos, mas sem sucesso. Já são 3 da tarde e nenhuma resposta de Margot. Após a sua reunião de trabalho, ele percebe que o laptop da filha está em casa, algo que ela não costuma fazer. Ele deixa outra mensagem de voz para ela e percebe que é sexta-feira, dia em que ela está em sua aula de piano. Ele liga para o professor dela pedindo para falar com a filha, mas ele fica confuso, dizendo que Margot parou de frequentar as aulas há 6 meses, que deixa o pai surpreso. Ele rola através de suas conversas com Margot e vê as fotos que deixou o dinheiro para a aula de piano da filha e ela disse que as sessões estavam indo muito bem. Ele fica preocupado e liga para a escola que ela estuda, e eles disseram que Margot não apareceu na aula naquele dia. Ele fala com seu irmão que Margot sumiu, e ele diz que ela pode ter ido viajado com alguns amigos, então era melhor entrar em contato com os amigos da filha. Ele procura as contas de Margot nas redes sociais, mas todas são privadas. Ele então se conecta ao antigo computador da família para poder descobrir os contatos dos amigos dela do ensino médio que Margot tinha. Ele acaba encontrando o endereço e o número de telefone de Isaac. Ele acaba ligando para a casa dele e a mãe de Isaac atende. Ela disse que Isaac e alguns amigos foram acampar e provavelmente Margot foi convidada. Ela diz que eles voltarão na manhã seguinte. O pai dela fica super zangado por ela não ter falado nada, mas logo acaba apagando a mensagem que tinha escrito e diz a ela para responder assim que tiver sinal. Na manhã seguinte, Isaac liga para David e diz que Margot nunca apareceu na viagem. Ele ficou desesperado pois ela ainda não respondeu e resolve registrar uma ocorrência para a filha desaparecida. Logo depois, a detetive Rosemary Vick entra em contato com David dizendo que foi designada para o caso de sua filha. Ela simpatiza com ele pois diz que também é mãe, então pede para contar sobre os eventos que aconteceram. Enquanto ela cria um cronograma do desaparecimento de Margot, David pesquisa sobre a detetive Rosemary Vick. Ele abre um vídeo onde ela recebe um prêmio, também a sua página no Facebook que mostra que ela tem um filho e um artigo dela construindo uma clínica de recuperação para ex-presidiários. David abre o laptop de Margot e tenta fazer login ao Facebook dela, mas a senha não é salva.
Então ele clica em esquecer a senha e um código é enviado para o e-mail dela, mas ele também não consegue acesso. Então ele envia um outro código para o e-mail de recuperação dela que ele criou. Ele vai à lista de amigos dela no Facebook e liga para um deles. Ele faz perguntas como quando ele viu a última vez Margot, onde ela estava e acaba anotando tudo em uma planilha. Ele mostra para a detetive que pede a David para atualizá-lo se ele descobrir alguma coisa e compartilhar a planilha com ela. Então David começa a ligar para os 289 amigos de Margot do Facebook. Ele faz várias perguntas e depois de várias ligações ele percebe que a sua filha não tinha nenhum amigo de verdade e que ela estava se isolando na maior parte do tempo. Depois de vasculhar a lista de amigos da filha, ele não encontra nada demais e então expressa sua frustração para Peter, que sugere que ele olhe para os amigos que realmente andavam com ela. David olha os arquivos escolares da filha e encontra Abigail, uma garota que fazia parte de um grupo de estudos. Ela diz que os estudos acabou por volta das 9 horas e Margot também já havia saído nessa altura. Ela reforça o fato de Margot ser muito solitária e ela usava muito o Tumblr. Assim que ele está verificando, ele recebe um e-mail da detetive que compartilha a filmagem de Margot enchendo o tanque e saindo da cidade. Ele anota o lugar no Google Maps e ele verifica a conta bancária de Margot. Ele percebe que ela está depositando o dinheiro da aula de piano lá, mas 6 dias antes ela fez um pagamento de 2.500 a um usuário desconhecido. Ele então verifica a conta do Instagram de Margot e percebe um usuário chamado Derek. Ele constantemente posta coisas inadequadas nas fotos de sua filha. Ele procura seu número e pergunta sobre onde ele estava na noite que Margot desapareceu. Ele tenta se esquivar da questão, mas David ameaça envolver a polícia. Ele admite que estava em um show do Justin Bieber. A detetive Vicky envia para David um e-mail contendo uma identidade falsa, dizendo que Margot se encontrou com um falsificador mais ou menos na mesma época em que ela retirou o dinheiro. A detetive falou com segurança e aparentemente ela enviou os 2.500 para ela mesma. Então ela não pode ser rastreada e sugere que Margot provavelmente fugiu. David se recusa a aceitar essa possibilidade e continua sua própria investigação. Ele acessa os sites mais visitados de Margot e encontra um site chamado YouCache. Sem saber como o site funciona, ele acaba iniciando uma transmissão ao vivo. Assim que ele faz isso, um usuário chamado Fish and Chips junta ao elenco e sai segundos depois. David então começa a procurar as transmissões salvas de Margot. Margot tinha poucos observadores, mas seu regular foi Fish and Chips, que inicialmente perguntou qual era o seu Pokémon favorito. Ela disse que era Uxie, porque ele podia apagar memórias. Ela fala quase todo dia com o Fish and Chips, que diz que tem uma luta com dinheiro para poder pagar as contas do hospital de sua mãe, pois tem um tumor no rim. David tem uma ligação com a detetive Vicky, que nega que qualquer membro do YouCache tenha alguma conexão com o desaparecimento de Margot, e diz que Fish and Chips estava na hora trabalhando na lanchonete. Algum tempo antes de desligar o computador de Margot, David vê imagens de um lago. Logo em seguida, ele vai ao Tumblr dela e vê outra imagem do mesmo lago. Ele encontra no Google Maps e descobre onde ela estava indo naquela noite. Ele corre para o lago e chama a detetive, mas ela está dormindo porque ainda são 4 da manhã. Ela liga de volta para David, que mostra a ela o chaveiro do Pokémon que encontrou de Margot na beira do lago. Na manhã seguinte, o caso vira notícia em toda a televisão. Seu carro foi recuperado no lago, mas Margot não estava nele. As pessoas começam a se voluntariar para procurar Margot na floresta, porque o terreno é muito grande. A busca para por conta de uma enorme chuva e na internet as pessoas estão culpando seu pai. Seus colegas de classe fingem que eram melhores amigos para ter influência. Ele vê uma postagem de Derek e fica frustrado. Ele vai até o seu encontro e bate nele. Isso faz com que Vicky o corte da investigação. Ele começa a ver na internet as pessoas compartilhando as teorias sobre o desaparecimento de Margot. Ele encontra fotos do carro e nota um moletom de hóquei que era do seu irmão. Então ele vai até o bate-papo de Margot com Peter. Para sua surpresa, seu irmão estava se encontrando com ela secretamente várias noites. Ele encontra algumas mensagens suspeitas e resolve escrever um e-mail para Vicky, mas muda de ideia. Ao invés disso, ele vai para a casa do seu irmão e coloca câmera nas plantas. Ele então pergunta para Peter sobre Margot e que tipo de relacionamento eles tinham e se viam com frequência. Peter então responde que era um tio e ela era uma sobrinha normal e que eles não se encontravam bastante. Ele ignorou outras perguntas enquanto voltava para terminar de fazer o chá. David então começa a ler os textos em voz alta. Peter responde que ele pode explicar, mas David não escuta e começa a bater em seu irmão, acusando-o de ser maníaco. Então ele não para, até Peter gritar que eles estavam fumando maconha e nada perto da suposição que ele estava fazendo. David ignora uma ligação de Vicky e ouve o que o Peter tem a dizer. Margot estava sofrendo. Ela precisava falar sobre a mãe, mas David nunca escutava. Então por isso que ela parou as aulas de piano, porque sempre se lembrava de Pan e ainda não tinha cicatrizado a sua ferida. David
percebe o quão pouco ele sabia sobre sua filha e cai no sofá suspirando. Ele acaba atendendo a ligação da detetive, o que o leva ao chão chorando. Randy Kartoff, um ex-presidiário, enviou uma confissão online de tortura e assassinato de Margot antes de tirar a própria vida. Isso foi o suficiente para declará-la morta. David começa a enviar fotos para um serviço fúnebre e quando ele termina, uma página de agradecimento aparece com a foto de uma mulher segurando as flores. David percebe que é a mesma mulher que apareceu nas transmissões ao vivo de Margot com o nome de Fish and Chips. Ele pesquisa a foto do perfil no Google e encontra um monte de fotos dela fazendo várias coisas. Então ela percebe que ela era uma mulher que era atriz para fotos de bancos de dados. Ele então rastreia o número da atriz e liga para ela, mas ela parece não ter noção nenhuma de um site de streaming. Todos os detalhes que a detetive procurou parece que não eram verdadeiros. David então tenta ligar para Vicky, mas ela não atende. David então liga para o despachante da polícia porque ele não conseguiu falar com Vicky. O despachante elogia Vicky, que se ofereceu para tratar o caso. David fala que Vicky disse a ele que foi designada para o caso, mas o despachante nega e fala que ela se voluntariou assim que a denúncia de desaparecimento foi feita. David dá outra olhada na detetive Vicky, abrindo a mesma página de notícias que ele fez inicialmente. Ele nota que um dos ex-presidiários ao lado dela está Randy Kartoff, então ele pede para falar com o delegado. A próxima cena é do velório dela e David encarando Vicky enquanto ela é presa. Ao ser interrogada, Vicky explica que há 6 meses atrás o filho dela encontrou Margot nas redes sociais. O menino gostava de Margot desde a escola primária, então ele criou uma nova identidade e começou a falar com ela. Eles eram grandes amigos e conversavam muito, até que Margot transferiu 2.500 para as contas da mãe dele no hospital. Ele tinha que confessar, mas não queria fazer isso em público, então ele a seguiu naquela noite até o lago. O filho dela acabou entrando no carro de Margot e ela entrou em pânico sem saber o que estava acontecendo. Antes que ele pudesse explicar, ela tentou correr e ele acidentalmente a empurrou de um penhasco. Vicky presumiu que Margot estava morta, porque o penhasco era estreito e irregular, e com certeza ela disse que não conseguiu ouvir nenhum som. Ela assumiu a investigação e convenceu a todos que Margot fugiu, mas ainda precisava de uma confissão, então ela drogou o ex-presidiário e ordenou ele ler um roteiro e se matar depois. Agora, sabendo a sua localização, uma equipe foi ao local para recuperar Margot. Ela ainda está viva e agora se recupera totalmente. Ela está fazendo testes para o conservatório de música enquanto envia mensagens de texto ao pai dela. Ela chegou a uma conclusão sobre a morte da mãe com o pai e está pronta para retomar sua paixão pelo piano. Margot toda hora fica atualizando a página para ver se ela realmente passou no teste que ela fez de música. David diz que está orgulhoso, que sua mãe ficaria orgulhosa também, enviando a mensagem que ele deletou no começo do filme. Obrigada por assistir. Inscreva-se para assistir mais vídeos como este e deixe seu like. Até o próximo filme!